Olá pessoal, tudo bem? Professor Tony. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre esse assunto, né? Trocas de calor. Eu vi que alguns alunos ficaram com dificuldade, né? Outros conseguiram fazer as atividades, mas eu vou tentar ser breve, né? Para a gente tratar desse assunto, tá? Bom, então, antes de mais nada, né? Falar do princípio da igualdade das trocas de calor. O que que isso quer dizer? Bom, imagine que nós temos dois corpos, tá? Esse corpo aqui em vermelho está indicando que está com uma temperatura, né, mais elevada, e esse corpo em azul é uma temperatura menor, né? Então esse aqui seria um corpo frio e esse aqui o corpo quente. Quando você coloca esses dois corpos em contato térmico, né, ou seja, de forma que um consiga transferir energia na forma de calor para o outro, o que que você espera? Quando você coloca um corpo quente com um corpo frio, o que que você espera que aconteça? Né? E digamos ainda, tem mais um detalhe, digamos que você isole eles do resto do mundo. Então, pense só nos dois, tá? Eles não trocam energia com mais ninguém, só um com o outro, tá? Então, se você coloca um corpo quente em contato com um corpo frio, o que você espera que aconteça? Pensa um pouquinho. Bom, o que provavelmente você deve estar pensando é o seguinte: olha, o corpo quente, né, o corpo com a temperatura mais elevada, ele vai esfriar um pouco. E o corpo frio, né, o corpo que está com a temperatura menor, ele vai aquecer um pouco. Né? E vai chegar um momento em que os dois corpos vão estar com a mesma temperatura. Ou seja, aquele corpo quente, né, a temperatura maior, ele vai fornecer energia. E ao fornecer energia, ele vai diminuir a sua temperatura. O corpo mais frio, corpo de temperatura menor, ele vai receber essa energia, né? E a sua temperatura vai subir. Então vai acontecer isso, vai acontecer uma transferência de energia na forma de calor. Por quê? Porque os corpos estão em temperaturas diferentes, tá? Então o calor ele flui, né? Tem um sentido, né? Ele flui do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Este é o sentido natural, tá? De uma troca de calor. Então, após um tempo, os dois corpos vão estar numa temperatura, na mesma temperatura, né? Sendo que o corpo quente vai ter esfriado e o corpo frio vai ter aquecido um pouco. Quando os corpos estiverem à mesma temperatura, essa transferência de calor não vai mais acontecer, tá? E aí nós vamos chegar à situação de equilíbrio térmico, que é quando os corpos têm temperaturas iguais e não há mais trocas de calor, tá? Então, essa é a ideia, tá? Das trocas de calor. E além disso, tudo o que o corpo quente cedeu de energia, né, vai ser exatamente igual àquilo que o corpo, né, mais frio recebeu de energia. Então, digamos que esse aqui tenha cedido 10 calorias, esse aqui vai receber 10 calorias. Então, vamos lá. Então, ó, se o sistema estiver isolado termicamente, ou seja, aqueles corpos não trocam calor com o meio ambiente, então o que nós vamos ter? A quantidade de calor cedida por um vai ser exatamente igual à quantidade de calor recebida pelo outro, tá? Que é o que nós estávamos falando. Ó, quantidade de calor cedida, perdida. Quando você fala quantidade de calor cedida, perdida, ou um corpo perdeu energia na forma de calor, você sabe que esta quantidade de calor aqui vai ser negativa, né? Porque aquele corpo está passando energia para o outro, então ele está perdendo a energia dele, ele está cedendo energia, né? na forma de calor. Quantidade de calor recebida ou ganha por um corpo, sinal positivo. Então isso aqui são notações, né? Para que a gente possa saber qual corpo está ganhando e qual corpo está perdendo energia, tá? O corpo que está perdendo energia, ele é mais quente ou mais frio? Se ele está perdendo energia, quer dizer que ele tem energia para perder. Então ele é um corpo que está mais quente, né? A temperatura dele é mais elevada. Então, a partir disso, né, se os dois corpos A e B trocam calor entre si e eles estão isolados, né, se um ganha exatamente o que o outro perde, nós temos que o que um vai perder vai ser igual ao que o outro vai ganhar. Então, somando tudo, se eu perdi 50 e ganhei 50, né, isso aqui vai resultar em zero. É essa a ideia, né, do princípio da igualdade. Então, por isso, essa relativa simplicidade. Né? Se um perdeu X, o outro vai ganhar X. Se eu for somar o que perdeu e o que ganhou, né, vai sair empatado. Então, é isso que esta expressão está dizendo.
Se for mais de 2 corpos, professora, é sempre com 2 corpos? Não, né? Eu posso ter N corpos, ou seja, 10, 15, 20 corpos. Né? Mas, por questão de simplicidade, a gente nunca ultrapassa mais do que 3 ou 4 corpos, né? Porque senão vai ficar muito difícil de calcular. Não é que seja difícil, mas fica muito número, né? Fica uma conta muito grande. Então, geralmente, para que vocês entendam o princípio, se faz com 2, 3 corpos, tá? 4 corpos no máximo. Mas a ideia continua a mesma, né? Então, a troca de calor aqui vai resultar zero, ou seja, o que uma galera vai perder vai ser exatamente igual ao que outra galera vai ganhar, tá? Essa é a ideia. Então, alguém vai perder e alguém vai ganhar. E essa soma do que ganhar e perder vai resultar em zero, tá? Justamente pelo princípio da igualdade. Ok? Então, vamos fazer um exemplo. Esse exemplo eu passei para vocês, né, no material e a gente vai discutir esses tópicos que foram mencionados anteriormente. Tá? Então, olha só. Um pequeno cilindro de alumínio de massa igual a 50 gramas é aquecido numa estufa. Posteriormente, ele é rapidamente retirado e colocado dentro de um recipiente térmico contendo 330 gramas de água. Observa-se que a água eleva a sua temperatura de 19 para 20 graus Celsius e depois, né, para de aquecer. Então, quando ela chega a 20 graus Celsius, ela parou de aquecer. Quer dizer que atingiu o equilíbrio térmico com o cilindro. Só um detalhe aqui, pessoal. Se a água aqueceu, quer dizer que ela perdeu ou ela ganhou energia? Se a água aqueceu, quer dizer que ela recebeu energia, né? Ou seja, o cilindro de alumínio era o corpo de maior temperatura e, ao ser colocado na água, né, a água recebeu essa energia do cilindro. E, ao mesmo tempo, o cilindro de alumínio perdeu energia para a água. Né? Então, vocês comecem a entender essa lógica. Tá? E aí ele fala, ó, sabendo que o calor específico do alumínio é 0,22 calorias por grama grau centígrado e o calor específico da água é 1 caloria por grama grau centígrado, qual a temperatura inicial do cilindro de alumínio? Bom, aqui, né, nós temos que analisar então dois aspectos. Né? Primeiro, considerar que tudo que o alumínio perder vai ser ganho pela água. Tá? Então, para que a gente possa trabalhar não tendo perdas para o meio ambiente. Então, o cilindro estava mais quente, foi colocado em contato com a água, o cilindro resfria, a água aquece. A soma dessas quantidades de calor vai resultar em zero. Então, o que a gente tem que entender aqui? Bom, a primeira coisa que tem que se perguntar, houve o quê? Houve só variação de temperatura ou também houve mudança de fase? Porque nós temos que calcular outras formas de calor também, né? Se é calor específico é um jeito, se é calor sensível é um jeito, se é calor latente é outro, tá? Mas a ideia é que ela se mantenha a mesma. Bom, aqui, tanto o cilindro de alumínio quanto a água não mudaram de fase, então a gente está falando apenas de calor sensível, ou seja, calor relacionado com uma variação de temperatura. Tá? Então, olha só. Então, a primeira ideia, a quantidade de calor cedida pelo alumínio, pelo cilindro, né, ela tem que ser igual à quantidade de calor que a água recebeu. Primeiro ponto. Tá? Então, a partir daí, a gente pode dizer, olha, então a soma disso aí, né, do que a água ganhou e que o cilindro perdeu, tem que dar zero. Tá? Então, vamos chamar Q1 a quantidade de calor cedida pelo alumínio e de Q2 a quantidade recebida pela água. Então, a gente sabe que o que um ganhou com o que o outro perdeu vai dar zero. Tá? Então, a partir daí, esse é o nosso ponto de partida, nosso pontapé. Então, só vamos continuar aqui. Ó, tá? Então, a gente chegou nessa situação aqui, né, onde a soma dos calores, né, a gente chamou isso aqui do calor cedido pelo alumínio, e esse aqui o calor ganho pela água. Então, vamos calcular esse aqui, e vamos calcular esse aqui, e depois a gente soma eles. Tá? Então, olha só. Como é que a gente calcula, esse aqui é o do alumínio, né? Como é que a gente calcula o calor que o alumínio vai ceder? Então, é aquela formulazinha, né, do calor sensível. Né? Então, é calor específico multiplicado pela massa multiplicado pela variação de temperatura. Esse aqui é o nosso Q1. Ó. Q1 está aqui. Então, calor específico do alumínio, 0,22. Está aqui, né, nos dados. Massa do cilindro de alumínio. Então, ó, o cilindro de alumínio é 50 gramas. Está aqui. ΔT, que é a variação de temperatura, é o quê? Temperatura final menos temperatura inicial. Temperatura final
é a temperatura do equilíbrio térmico. Então, onde é que eu tiro essa temperatura? Aqui no enunciado fala que a água estava a 19 graus e ela passa para 20 e depois ela não aquece mais, ou seja, ela atingiu o equilíbrio térmico com o cilindro. Então, a temperatura final do cilindro também é 20 graus Celsius. Aí que está a ideia, né? Uma das ideias base do problema. Então, onde tem temperatura final, você vai colocar 20. Né? E a temperatura inicial é justamente o que eu quero. Eu estou procurando qual é a temperatura inicial do alumínio. Então, você tem essa expressão aqui, 0,22 vezes 50 vezes TF menos TI, onde TF a gente sabe que é 20. Tá? Então, vou fazer a multiplicação. 0,22 vezes 50 dá 11. TF é 20, então está aqui. E o TI é que eu quero. Então, sobrou 11 que multiplica 20 menos TI. Tá? Pode deixar assim por enquanto, ou quer fazer isso aqui, né? Ia ficar 11 vezes 20 menos 11 TI. Tá? Mas ou pode deixar assim também, não tem problema. E agora vamos calcular a quantidade de calor que a água ganhou. Tá? Então, quanto água ganhou? Bom, vamos ver aqui então. Quantidade de calor é calor específico da água, massa da água e variação de temperatura da água. Tudo isso aqui relacionado à água. Né? Esse aqui de cima é relacionado ao alumínio e esse aqui relacionado à água. Então, beleza. Então, quantidade de calor 2 é calor específico da água, 1. Está aqui, ó. Massa da água, 330 gramas de água. Então, está aqui. Temperatura final da água é 20. Temperatura inicial da água é 19, porque ela passou de 19 para 20, então ela ganhou 1 grau, né? Então tá aqui, ó, variação de 1 grau positivo, tá? Então agora você vai fazer 1 que multiplica 330, que multiplica 1, né? Porque 20 menos 19 vai dar 1. Então tudo isso aqui vai resultar em 330. Perfeito. Então você já tem aqui em cima o teu Q1 e já tem aqui embaixo o teu Q2. Agora você pode usar isso aqui, ó, né? Q1 mais Q2 é igual a zero. Então, onde tem Q1, você vai colocar isso aqui. Onde tem Q2, vai colocar isso aqui. E vai ficar assim, então. Q1, 11, que multiplica 20 menos TI. Mais, né, daqui, mais. E o Q2, 330, igual a zero. Então, a partir daqui, agora você tem tudo o que precisa. E agora é só resolver. 11, que multiplica 20, dá 220. 11 que multiplica menos TI vai ser menos 11 TI, né? Mais 330. Agora você tem 220 positivo aqui e 330 positivo. Né? Soma eles, vai dar 550. E o menos 11 TI vai ficar aqui porque, né, eu não tenho outro termo com TI aqui, com temperatura inicial, né? Então ele vai ficar sozinho. Agora, simplesmente tem que isolar o TI, né? A primeira coisa que eu posso fazer é passar este termo para o outro lado. Se ele está subtraindo aqui, neste lado da igualdade, eu posso passar para o outro lado, e se ele estava subtraindo, vai passar somando. Né? Então, ó, 550 igual a 11 TI. Aqui era negativo, aqui ficou positivo. Tá? Essas são questões que às vezes o pessoal se enrola. E agora, por fim, o último passo para isolar a temperatura inicial é tirar este 11 daqui. Este 11 está multiplicando a temperatura inicial. Então, eu posso passar para o outro lado da igualdade, né, fazendo a operação inversa, que é dividindo. Então, vai ficar 550 dividido por 11, tá? Porque o 11 está multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo. Então, vamos lá. Ó. Vai ficar assim, 550 dividido por 11, e aqui eu isolei minha temperatura inicial. Agora é só dividir 550 por 11, dá 55 graus Celsius. Então, pessoal, vocês percebam que a água aumentou 1 grau, né, porque ela ganhou energia. E o alumínio saiu da temperatura inicial, que era 55, para a temperatura final, que era 20, ou seja, ele diminuiu de temperatura, ele perdeu energia. E a energia que ele perdeu foi exatamente igual à energia que a água ganhou. Assim a gente consegue resolver o problema. E por fim, para a gente acabar a aula, né, falar sobre o exercício proposto na atividade de vocês, tá? Que é praticamente igual ao exemplo resolvido. Então, quem se ligou no exemplo resolvido conseguiu fazer o exercício proposto sem dificuldade nenhuma. Tá? Então, vamos lá. Aqui, ó, um cubo de alumínio de 250 gramas é colocado num recipiente contendo 55 gramas de água a 22 graus Celsius. A temperatura do conjunto água e alumínio
depois de um tempo, passa a ser de 80 graus Celsius. Considerando que o recipiente é termicamente isolado e que ocorram trocas de calor apenas entre o cubo e a água, qual era a temperatura inicial do cubo? E aqui são fornecidos dados. Então, olha só, pessoal, mesma coisa, um cubo de alumínio é colocado dentro da água, né? E depois de um tempo, você vê que esse conjunto água-alumínio, ou seja, se eu coloquei o alumínio dentro da água, né, os dois estão ali juntos, então formam um conjunto água-alumínio. Depois de um tempo, esse conjunto atinge um equilíbrio térmico, que é 80 graus Celsius, ou seja, tanto a água quanto o alumínio estão a 80 graus Celsius. Tá? Então a gente tem que olhar o seguinte, ó, quem é que cedeu energia e quem é que ganhou energia. Né? Quem cede energia é aquele corpo de maior temperatura. No caso aqui é o alumínio, é o cubo de alumínio. Por quê? Porque a gente pode ver que a água ganhou energia, né, aumentando a sua temperatura, porque ela passa de 22 graus Celsius para 80. Então, se a água eleva a sua temperatura, quer dizer que o cubo de alumínio teve que diminuir a sua temperatura, né? Ceder energia para ela. Então, a gente já sabe aqui quem é que era o mais quente, né? Quem era mais quente era o cubo de alumínio, porque ele perdeu energia aquecendo a água. Tá? Então, tudo isso vocês têm que raciocinar. Então, vamos lá. A água passa de 22 para 80, então a gente sabe que a água ganhou energia, porque ela subiu aqui a sua temperatura. E o cubo de alumínio tem a temperatura final de 80 graus Celsius também. Por quê? Porque depois de um tempo, eles atingem o equilíbrio térmico a 80 graus Celsius. E o que a gente quer saber é a temperatura inicial deles. Então a gente já sabe, um ganha, outro perde. Logo, né, podemos ver que o cubo de alumínio fornece calor para a água, fazendo com que ela eleve sua temperatura. E lembre-se, um cede, outro recebe. Então nós temos que a soma daquilo é igual a zero. Então, vamos fazer. Aqui, ó, Q1, vamos pegar o alumínio novamente, tá? Então, tanto faz, professor, eu quero fazer o Q1 água. Não tem problema, não tem problema. Q2 alumínio, show, tá? Um é água, outro é alumínio, mas você decide, mas tem que usar os dados, né, referentes àquele objeto que você está calculando. Aqui a gente quer o Q1 como se fosse o alumínio. Então, qual é a quantidade de calor que o alumínio perde aqui, tá? Então, ó, esse calor específico é do alumínio, massa do alumínio e variação de temperatura do alumínio. Vamos lá, calor específico do alumínio, 0,22 está aqui. Ó. Massa do alumínio, 250 gramas, ó, está aqui, 250 gramas. E variação de temperatura é temperatura final menos temperatura inicial. A temperatura final é a temperatura do equilíbrio térmico, aquela temperatura que os dois corpos atingiram. A temperatura inicial é o que eu quero descobrir, né? Então, tá tudo aqui, ó. Agora a gente pode fazer 0,22 multiplicado por 250. Fazendo isso aqui vai dar 55. Isso que está aqui dentro do parênteses eu posso deixar aqui, ó, por enquanto, tá? Então vai ficar 55 que multiplica, né, aqui 80 menos TI. Aqui a gente faz, né, a regra distributiva, ou seja, o famoso chuveirinho. 55 vezes 80 dá 4.400. 55 vezes menos TI vai dar menos 55 TI. Tá? Então, isso aqui, fazendo chuveirinho, né, você vai chegar nesse número aqui. Ó. E eu não tenho mais para onde ir. Então, eu vou agora calcular o Q2, que é relativo à água. Né? Calor específico da água, massa da água e variação de temperatura da água. Calor específico da água, está aqui, ó, 1. Massa da água, está aqui, ó, 55 gramas de água, 55. E variação de temperatura, a água passa de 22 para 80. Então, a temperatura final é 80, a temperatura inicial é 22. Temperatura final 80, temperatura inicial 22. Tá? Então, agora, você vai fazer esse cálculo, né? 80 menos 22, vai dar um número aqui, se não me engano, 56, não. Vamos ver aqui, 30, 58, que vai dar 58. 58 multiplica 55, multiplica 1. Tudo isso aqui, né, vai resultar 3.190, ok? Então, depois disso, você achou Q1, achou Q2. Só que aqui, ó, tá o termo que você quer, né, obter, que é a temperatura inicial do alumínio. E agora é só usar essa expressão aqui, ó. Q1 mais Q2 é igual a zero. Então, onde tem Q1, você vai colocar isso aqui. Onde tem Q2, vai colocar isso aqui. Então, vamos lá. Q1, 4.400 menos 55 TI, mais o Q2, que é 3.190, igual a zero. Agora, pessoal, é simplesmente juntar quem tem TI
e juntar quem não tem nada, né? Os termos que são somente números. Então aqui, ó, 4.400 positivo e 3.190 positivo. Então você vai somar esse com esse, que vai resultar 7.590, e o 55 Ti negativo não tem ninguém para somar nem subtrair, então vai continuar a mesma coisa. E agora é simplesmente isolar a temperatura inicial. Né? Então, menos 55 Ti vai passar para o outro lado, somando. Né? Então, 7.590 é igual a 55 Ti. E agora é só passar o 55 que está multiplicando para o outro lado, dividindo. Então, vai ficar 7.590 dividido por 55, que vai resultar em 138, que é a temperatura inicial do cubo de alumínio. Tá bom, pessoal? Então, essa é a ideia básica. Né? Aqui a gente trabalhou com exercícios relativamente simples, tá? E é justamente isso, é para vocês entenderem a ideia. E mais à frente, ou em outra oportunidade, a gente pode explorar outros aspectos, mas é apenas para que vocês possam ter a noção de como se trabalham questões dessa natureza. Tá ok? Então, espero que eu tenha contribuído para que vocês tenham compreendido melhor e até a próxima.